Gente, a Câmara Municipal ontem teve um assunto, na sessão ordinária de ontem, teve um assunto que foi tema de debate, de discussão entre os vereadores da oposição e da situação. Tudo começou quando o vereador Júnior Ferreira fez a leitura de uma emenda, de uma propositura do vereador Renato Meireles, uma emenda em cima do projeto do Executivo que pede autorização da Casa para conceder aumento salarial para alguns cargos comissionados. Daí começa toda a discussão, todo o embate entre os vereadores na Casa Osório de Aquino. Vamos ver. Emenda supressiva 1/2022, a medida provisória 38, que dispõe sobre o vencimento mínimo dos servidores municipais da Prefeitura de Guarabira. No artigo 7º, supressão do vereador Renato Meireles. Fica criado o cargo de coordenador de planejamento urbanístico, símbolo DAES1, com lotação na Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Justificativa. A fundamentação jurídica é o artigo 144 do Regimento Interno da Casa Osório de Aquino, onde em seu parágrafo 1º diz que a emenda supressiva é a que manda suprimir parte ou no todo o artigo do projeto. O vereador Renato Meireles. Emenda. O líder da situação, o líder do governo Marco Diogo, disse que a atitude do presidente da Casa foi como rasgar a democracia. Isso porque, gente, a CCJ não aprovou, né, isso, não aprovou essa emenda do vereador Renato Meireles e o presidente da Casa colocou em votação. Vamos ver o que disse o vereador Tiago. Em muitos casos, a gente pensa que está sendo democrático, mas, na verdade, a gente acaba com a democracia. E essa ação que foi feita agora é rasgar a democracia, pegar tudo que foi construído no sistema democrático de direito e dizer assim, ó, não tem como existir isso. Então, vendo dessa maneira e também percebendo que há, de forma, um desrespeito, até pela própria Casa, não é desrespeito por um ou outro companheiro, não. É pelo resultado que a Casa faz, é pelo que a Casa decide. Como é que a gente decide aqui em plenário que uma matéria ela é reprovada a partir de um parecer que a reprova e a gente vai colocar para o plenário novamente decidir se vai para votação? Isso não existe. Então, que não tenha comissão, que não tenha parecer, que não tenha votação, pegue todos os projetos, um passo por nada e coloca aqui para decidir. A gente fere a Comissão de Constituição e Justiça. Esse momento aqui é de ferir o parlamento. O parlamento foi ferido. E para recuperar essa, e me perdoe a expressão, a vergonha que se passa nesse momento, vai passar um tempinho para a gente poder recuperar isso. Que é vergonhoso esse tipo de ação. Dessa feita, senhor presidente, eu oficializo de forma muito tranquila a minha saída da comissão. Eu peço aqui, eu não faço mais parte da Comissão de Constituição e Justiça, por entender que nesse momento aqui não foi respeitado um dispositivo, talvez o mais importante da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça e os votos que os senhores deram na aprovação do parecer que a Constituição e Justiça fez, fazendo com que o projeto fosse reprovado. O projeto não, a emenda a uma medida provisória. O vereador Josa da Padaria, que não é mais o líder da oposição, disse que a discussão no plenário foi desnecessária e pediu para que a votação fosse dada continuidade. Eu gostaria tão somente de dizer o seguinte: não havia nem necessidade de estarmos com toda essa discussão, porque a bancada já estava aqui com uma opinião formada. Tanto é que a maioria aprovou o parecer da comissão. Vossa Excelência usou aqui de muita democracia com um companheiro, com um membro da Casa, com parte da bancada, e submeteu até algo que nem estava regimentado, mas o senhor foi tão democrático que submeteu ao plenário, né, que se pronunciasse se devia seguir a votação ou não. Então, infelizmente, eu até lamento que os que votaram pela aprovação do parecer terem se abstido de votar. Então, infelizmente, se abstiveram de votar, os que defendem a votação em plenário foi maioria. Então, agora,
para resumir, aqui não tem nada desmoralizado, não. Aqui tem democracia sendo vivenciada. Coloque em votação a emenda e quem é contra, vota contra, e quem é a favor, vota a favor. Muito obrigado e me desculpe pelo desabafo. Depois da fala de Josa, foi a vez do vereador Renato Meirelles dizendo que a atitude do presidente, se por um lado o vereador Tiago não gostou da atitude do presidente da Câmara, Wilson Filho, o vereador Renato Meirelles disse que a atitude do presidente foi democrática e que o plenário é soberano nas decisões. Em momento algum, Vossa Excelência está querendo suprimir direitos de vereadores. Como disse bem o colega vereador Josa, o plenário é soberano. O plenário é quem decide. CCJ, orçamento, dá o ponto de vista deles. Mas é aqui que estão os 15 legítimos representantes do povo. Se tiver um entendimento de A, de B, que se tenha. Mas quem decide é o nosso plenário. Somos nós que somos eleitos, democraticamente. E Vossa Excelência, como forma correta, justa, colocou para o plenário decidir. E eu estou percebendo, com o presidente, que os seus estão querendo colocar Vossa Excelência em saia justa. Essa história de se abster de votação, se era contra, votasse contra a votação, já teria encerrado essa discussão. Mas o presidente coloca para o plenário decidir e se cria toda essa crise. Ao vereador Tiago pedir para sair da CCJ por causa de uma discussão como essa. Se pedir sair, eu me coloco à disposição para ficar no seu lugar, que eu estou pronto para trabalhar, para dar os pareceres na CCJ. Mas assim, mais do que tudo, mais do que CCJ, mais do que orçamento, mais do que esse plenário é soberano. Quem decide é esse plenário, e foi isso, senhor presidente, que Vossa Excelência fez. Colocou para o plenário decidir e o plenário aprovou para que a emenda fosse para a votação. Parabenizo Vossa Excelência. Você sabe que nós temos as nossas divergências, temos nossos pontos políticos que ficam lá fora, mas aqui nós temos que legislar sempre pensando no que é bom para a população e sempre defendendo os interesses do povo de Guarabira, decidido pelo plenário da Casa Oswaldo de Aquino. Já o vereador Raimundo Macedo, ele disse que a atitude do presidente da Câmara pode se tornar um chamado efeito dominó. Eu até entendo a questão do bom senso, mas a gente tem que ter cuidado com as atitudes dessa casa, para que não vire o chamado termo jurisprudência. Que daqui para frente, agora, qualquer pessoa que tiver uma matéria reprovada pela CCJ vai se sentir no direito de colocar em plenário. Então a gente tem que ter cuidado nisso aí, porque, como o vereador Tiago falou aqui, o plenário foi desrespeitado e também a comissão, porque a comissão reprovou, depois foi reprovado pelo plenário e foi colocado a matéria de novo para votação. Então isso dá o direito de qualquer parlamentar aqui, vereador José Agostinho, na hora que tiver uma matéria reprovada pela CCJ, pedir, ou até mesmo no plenário, pedir para ser colocado em votação. Então isso é ruim, porque vai gerar um efeito dominó. Daqui para frente, quem é que vai ter mais o direito de dizer que a CCJ reprovou mais nada aqui? Então aqui foi como o vereador Tiago disse, foi desrespeitada a comissão e o plenário. Então vai dar o direito aqui a partir de hoje, na hora que eu tiver uma matéria reprovada pela CCJ, eu vou desconsiderar e pedir que coloque em plenário. Então, nesse caso, torna-se sem efeito a comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Eu não estou discutindo aqui o mérito da questão, eu estou discutindo a lei que foi discutida aqui. Se isso foi reprovado pela CCJ, reprovado pelo plenário, acabou, morreu a matéria. Você pode até ter suas razões, a matéria pode ter suas razões, mas o plenário é soberano. Mas dessa vez não foi soberano, vereador Nal, porque o plenário decidiu para não botar em votação. E cadê a soberania do plenário? Então aí eu não entendo essa incoerência e continuo sem entender. E espero que isso não se repita, que vai gerar uma jurisprudência. E repito, mais uma vez, todas as vezes que tiver uma matéria rejeitada pela CCJ, todo mundo vai se sentir no direito de colocar em votação. O vereador Nal discordou da fala de Raimundo e disse que o plenário foi soberano. Eu discordo do vereador Renato dizer que esse plenário foi desrespeitado. Eu concordo até que o presidente teve respeito com o plenário, que colocou para votação se a gente aceitava ir para votação ou não. Infelizmente, as pessoas se abstiveram e deu coro para que quem quisesse fosse para votação vencesse. Mas o presidente, ele fez com que o plenário fosse soberano e decidisse se fosse ou não. Infelizmente. Ou felizmente.
bem, agora foi a vez do vereador Wilson, presidente da Câmara Municipal, que colocou o projeto para votação, ou a votação, e gerou aí toda essa celeuma. E só para deixar claro, com a consciência tranquila, coloquei à disposição do plenário. O plenário decidiu por fazer a votação. Se o plenário tivesse votado e não colocar em votação, assim eu seguiria. Pois bem, depois da votação da emenda, que foi reprovada, insatisfeito, o vereador Nau Fernandes, agora líder da oposição, disse que as celeumas na Casa Osório de Aquino têm sido criadas pelo prefeito Marcos Diogo. É verdade que todas essas celeumas sempre criadas pelo Poder Executivo, quando deveria fazer as coisas de forma bem explícita. Se a emenda, a medida provisória era para dar aumento aos servidores do município, da forma que todos os anos se dá, baseado no aumento salarial do governo federal, para que incluir mais essas pendengas de criar novos cargos nessa emenda? Por que não manda num projeto de lei diferente? É dessa forma que a gente entende. E tudo isso é criado pelo Poder Executivo porque existem essas manobras, que a gente vem discutindo, que várias outras já aconteceram. De modo que eu devolvo a medida provisória. Esperava que a emenda fosse aprovada, houve toda essa celeuma, infelizmente não foi, e eu devolvo para que a gente possa discutir com mais sensatez e credibilidade e votarmos ao final de tudo. É a minha devolução. O vereador Renato Meireles disse que a medida provisória é uma tentativa de aumentar os salários de cargos comissionados, aqueles, segundo ele, que são apadrinhados pelo prefeito Marcos Diogo. Conclamo Guarabira para escutar o que eu vou dizer sobre essa medida provisória. Estão querendo fazer uma manobra que é não só para criar mais um cargo, vereador não. Estamos tendo aumentos aqui de salários de servidores comissionados da Prefeitura Municipal de Guarabira, que todos os anos essas medidas provisórias só vêm para dar o reajuste do salário mínimo e o prefeito coloca o jabuti, que é para enganar, para fazer manobra com esse poder, com esses aumentos de 120% para o diretor financeiro do IAPM, de 70% para o coordenador geral de comunicação. E o que me chama a atenção é que se dá um aumento de 120% a um cargo de diretor, que aqui eu estou dizendo se vale, se não vale não, mas para o secretário de atas dá um aumento de 0,94%. Eu defendo, eu acho que é certo, o aumento tem que ser para todos. O porquê um servidor comissionado tem um aumento de 120% por causa dessa medida provisória e o mesmo servidor que serve ao município de Guarabira tem um aumento de 0,94%. E sem falar, Guarabira, todos estão me escutando agora, os servidores efetivos, que não tiveram aumento por parte da prefeitura. O aumento que teve foi aquele aumento vergonhoso no valor de R$ 38. Nós precisamos ter igualdade. O prefeito, o vereador Raimundo, está dando aumento de acordo com a cara. O vereador Raimundo Macedo, que é da base do prefeito Marcos Diogo, rebateu aí a fala do vereador Renato Meireles, dizendo que correções salariais precisam ser feitas para remunerar de forma justa os servidores. Ele fala de um aumento de 120%, vereador Renato, mas tem que ver em cima de quê? E precisamos corrigir essas distorções. O vereador Jorge já foi prefeito de Guarabira e sabe, e o vereador Naldo deve saber disso, que não é concebível um diretor, uma diretora de uma creche receber apenas um salário mínimo, muitas vezes menos que a própria monitora. E o que precisa corrigir é que a maioria dos cargos da prefeitura, tudo salário mínimo. Então hoje você pega uma pessoa para dirigir o CEL, por exemplo, e quando vai ver lá o salário é o salário mínimo. Então tem que ver em cima de que esse percentual. E eu não quero aqui acreditar que Vossa Excelência esteja se posicionando a essa correção desses cargos, porque muitas vezes, hoje você diz, Vossa Excelência fala, os apadrinhados de marca, mas pode ser só os apadrinhados. Precisamos corrigir isso aí, porque não se concebe um diretor de uma creche com a responsabilidade que tem, ganhar apenas um salário mínimo. Não podemos ser contra isso. Precisamos corrigir. E hoje você pega a maioria dos cargos da Prefeitura de Guarabira,
Às vezes o nome é muito bonito, diretor do centro de divisão, quando vai ver lá é um salário mínimo. Diretor do centro de odontologia, quando vai ver é um salário mínimo. Eu pergunto, uma pessoa qualificada vai se passar a ganhar um salário mínimo, muitas vezes ganhando menos que seu subordinado? Então o que essa casa quer aqui, e o prefeito Marcos quer, é tão somente corrigir isso aí. Hoje, as pessoas que ocupam cargo de confiança da prefeitura, são toda a maioria, da sua grande maioria, 80%, salário mínimo. O diretor de uma escola, por exemplo, tem uma gratificação apenas de R$800, precisamos ver isso. E eu não quero aqui acreditar que Vossa Excelência esteja se posicionando contra essas correções. Precisamos corrigir o quanto antes, melhor. Era só isso, muito obrigado, senhor presidente. O vereador Renato Meireles rebateu essa fala de Raimundo e disse que é justamente pela igualdade, né, ou a igualdade, melhor dizendo, salarial, que a oposição está lutando. Olha, gente, nós estamos debatendo, é justamente isso que o professor Raimundo disse. Aqui só está dando aumento salarial para 6 pessoas, enquanto o diretor de creche, o diretor da escola, está sem aumento nenhum. É isso que nós estamos querendo aqui, um aumento igualitário para todos. Que dê um aumento de 30%, mas para todos os servidores. E não dá um aumento de 120% a um servidor que é apadrinhado do prefeito e dá um aumento de 0,94% a outro servidor que não tem liga com o prefeito. Essas coisas que nós estamos lutando, que a oposição vai se posicionar. Um aumento igualitário para todos. Não é justo um servidor ter um aumento de 120% e outro servidor não ter um aumento de 0,94%. O que nós queremos é igualar todos nessa situação, nessa discussão do aumento salarial. Longe de mim, pelo contrário, diretor de creche, diretor de escola, merece. E é isso que nós estamos lutando. Que eu não acho justo. Um diretor tem um aumento, um diretor do financeiro de APM tem um aumento de 120% e o diretor de uma creche não tem nenhum aumento. Ou seja, que seja um aumento igualitário para todos os servidores. E nós aqui só estamos falando dos comissionados, os efetivos que vêm sofrendo na mão dessa gestão, sem ter um aumento sequer. Um aumento sequer. O aumento que dá é de R$ 38,00, que é um aumento vergonhoso por parte do município. A doutora Rosânia Emídio também se acostou, né, apoiou a fala do vereador Renato. Eu quero me acostar ao discurso do vereador Renato e deixar bem claro que a gente não somos contra ao aumento desses 6 cargos, não. Até porque sabemos que todos merecem, professor Raimundo. Mas a gente quer igualar, não só apenas um aumento para 6 cargos, deixar o professor comissionado com um salário mínimo, que isso aí para mim é um absurdo. Como o senhor falou, nobre vereador, uma diretora de creche, uma diretora de uma escola, sem o aumento. E apenas o aumento de 120% para 6 cargos. Isso aí é que somos contra. Ninguém é contra aqui, até porque seria bem melhor o funcionário ser bem remunerado, porque trabalha melhor, produz melhor. Agora que seja igual para todos, não só para 6 cargos. Quero deixar bem claro. O vereador Ramon Menezes, que agora é líder do MDB na Câmara Municipal, pediu vistas ao projeto na medida provisória número 38. Pelo que estamos compreendendo, essa medida provisória está gerando muita repercussão e precisamos compreender mais aquilo que está descrito no projeto. O vereador Nau, ele trouxe em primeira mão aqui, quando devolveu o projeto, a vergonha em criar mais um cargo diante ao que estamos vivenciando. Mais um cargo, mais um privilégio, mais uma indicação. E agora o vereador Renato, ele apresenta mais outra grande informação, vereadora Isaura, do aumento absurdo de 120%, não desmerecendo o cargo, de forma alguma. Todos merecem aumento, todos merecem reconhecimento daquilo que desempenham na cidade de Guarabira. Até porque quem ganha é o povo. Quando um servidor ele é valorizado, quando ele é bem pago, o povo é quem ganha com tudo isso. Desempenha um bom trabalho, desempenha um bom serviço. Então, senhor presidente, eu vou pedir vista desse projeto, analisar esse projeto melhor e assim poder dar a minha decisão. Muito bem, e aí o projeto vai ser analisado, né? De novo pelos vereadores. E ver aí exatamente essa diferença aí de aumento de 120% para um servidor, comissionado 70% para outro, e para o servidor
e 0,94% para um que é concursado. Complicada a situação aí, viu? Complicada a situação. Não sei como é que a bancada do prefeito vai se virar e convencer a população de Guarabira de que esse projeto é bom.